Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, a liturgia fala para a gente que somos a igreja reunida em torno da palavra e da presença viva do Senhor, que se oferece ao Pai como perfeito culto de louvor. E nós nos associamos a Cristo nessa sua oferta de amor. Hoje celebramos, juntamente com toda a igreja no Brasil, o Dia Mundial das Missões, renovando a nossa vocação missionária, a qual recebemos do Senhor. Ser missionários de esperança neste mundo tão marcado por guerras, violência, ódio e morte. Em Cristo, fonte de nossa esperança, celebremos este dia santo. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Então, a principal reflexão da liturgia deste domingo se expressa no texto do Evangelho, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Orar é estar em contato, diálogo e proximidade com Deus, de modo perseverante e esperançoso. A primeira leitura do Êxodo nos desperta para essa realidade ao ilustrar o combate de Josué contra Amaleque. As mãos erguidas de Moisés representam sua intercessão a Deus em favor de Israel. É um modo de exprimir uma oração contínua e insistente. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, depois o capítulo 4, versículo 1 a 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, depois o capítulo 4, versículo 1 a 2. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Então, aqui na segunda leitura, São Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele fala: o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, que nós possamos proclamar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo a todos, dar testemunho da palavra a todos, dar testemunho da boa nova do reino de Deus a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade vivia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier,
Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, essa temática atinge o seu ápice no Evangelho, quando Jesus narra aos discípulos a parábola da viúva e do juiz. Se até um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum cede a um pedido insistente de socorro de uma viúva, quanto mais Deus, ele que é justo, amoroso e misericordioso, dará coisas boas aos seus filhos que clamam pela sua intervenção. Então, a parábola também pode ser lida pela perspectiva de uma comunidade que, ansiosa, aguarda a vinda do Senhor. Essa aparente demora pode dar tempo para a fé. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.